A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na revista da IBD do segundo trimestre de 2023, lição 8, cujo título é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elenay Cabral. O nosso canal está no YouTube, Rádio Evangélica Galileia, e eu sou o professor pastor Osmar Prates, da Escola Bíblica Dominical. Filhos debaixo da graça, criando filhos segundo o temor do Senhor. Meus amados irmãos, que bom estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. O tema que nós vamos abordar hoje é filhos debaixo da graça, criando filhos segundo o temor do Senhor, da nossa lição 8 da Escola Bíblica Dominical. O versículo bíblico que nós vamos meditar é Efésios capítulo 6 e 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Meus queridos irmãos, criar filhos é uma tarefa desafiadora, importante na vida dos pais. A forma como educamos nossos filhos pode impactar profundamente as suas vidas, tanto no presente, quanto também no futuro, na eternidade. Nesse estudo bíblico, nós vamos abordar esse tema, filhos debaixo da graça, criando filhos segundo o temor do Senhor, com base em Efésios capítulo 6, versículo 4. Existem ensinamentos bíblicos importantes que podem nos ajudar a criar os nossos filhos de maneira saudável e equilibrada. Nesse texto, meus irmãos, meditaremos sobre 3 ensinamentos que foram negligenciados pelos sacerdotes Eli e Samuel. Primeiro, não provocar a ira em nossos filhos, criar os nossos filhos na doutrina do Senhor, que é o segundo. E o terceiro, criar os nossos filhos na demonstração do Senhor. Mas como podemos criar os nossos filhos segundo o temor do Senhor? E quero basear e exemplificar esse estudo bíblico em 2 episódios bíblicos, na vida do sacerdote Eli e na vida do sacerdote Samuel, e também na vida dos seus filhos. A primeira está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17 e versículo 22. O texto bíblico relata a má conduta dos filhos de Eli, que não conheciam o Senhor e agiam de forma corrupta ao lidar com as ofertas dos sacrifícios. Eles tomavam para si a carne, que era destinada ao Senhor. Exigiam que o sacrificador lhes desse a carne ainda cru, antes que fosse cozida de uma maneira específica, como dizia a lei, para o sacrifício. Além disso, eles também praticavam imoralidade sexual com mulheres que se reuniam na tenda da congregação. Eli já era velho, ouvia sobre as más ações dos seus filhos, mas não tomava medidas adequadas para corrigi-los. O pecado dos filhos de Eli era considerado muito grande e grave perante o Senhor, e o povo os desprezava por causa da sua má conduta. Meus queridos e amados irmãos, isto é muito grave e acontece ainda nos dias de hoje. E a segunda é na vida dos profetas Samuel e os seus filhos, registrada em 1 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 3. O trecho em questão relata a sucessão de Samuel pelos seus filhos, como juízes em Berseba. No entanto, a conduta de Joel e Abias, filhos de Samuel, não correspondeu às expectativas do seu pai e do povo de Israel. Eles se mostraram corruptos, gananciosos, aceitando subornos para distorcer o julgamento e o exercício da justiça. Essa atitude dos filhos de Samuel contrasta com a postura do seu pai, que sempre exerceu o seu papel com integridade e obediência a Deus. Filhos de crente não são crentinhos, filhos de pastor não são pastorzinhos, eles precisam conhecer a palavra de Deus. Vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia, eu te convido a ficar até o final dos comentários desta videoaula. Lá tem um esboço para você sobre esta pregação, sobre esse estudo bíblico desta lição 8. Que esta aula seja uma bênção para você, seja um alerta. Eu sou o pastor Osmar Prates, membro da Assembleia de Deus. Eu fico em Vila Fátima, São Paulo, Ministério do Belém. Uma igreja ligada às Assembleias de Deus da Missão, uma igreja composta por crentes fiéis e abençoados. Estamos na IBD do segundo trimestre de 2023, lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. E o meu pastor é o pastor Leslie Marinho, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Wellington Júnior. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, meditando na Santa Palavra do Senhor. E te convido a se inscrever neste canal, a fazer um comentário abençoador e a compartilhar esta videoaula com outras pessoas que necessitam, que precisam deste conteúdo.
Fica até o final, nos comentários do vídeo, tem um esboço desta aula para você. Tem um esboço desta lição para você. Deus te abençoe, uma ótima aula e vamos voltar à nossa meditação. Meus amados irmãos, a partir daqui eu quero meditar sobre 3 tópicos bíblicos que nós já mencionamos, importantes para a criação dos filhos, e pelo visto passaram desapercebidos pelos 2 sacerdotes, Eli e Samuel. Primeiro, não provocar a ira em nossos filhos. Segundo, criar os nossos filhos na doutrina do Senhor. E terceiro, criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. 3 temas importantes para nós meditarmos neste momento. Primeiro, não provoqueis a ira a seus filhos. O primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá é para não provocar a ira dos nossos filhos. Isso significa que não devemos tratar os nossos filhos com violência, nem com palavras duras e ofensivas. Não profetize maldição na vida dos seus filhos. Não podemos ser pais que ameaçam, intimidam ou tratam os nossos filhos com desdém. Eles não são lixos, são servos de Deus. Em vez disso, devemos ser pais amorosos, compreensivos, pacientes, que tratamos os nossos filhos com respeito e dignidade. Possamos entender que educação com amor e disciplina não significa que devemos ser permissivos, deixar os nossos filhos fazerem o que quiserem. A disciplina é necessária, mas deve ser feita com amor e equilíbrio. Devemos corrigir os nossos filhos quando eles erram, mas não com raiva ou com rancor, e sim com o objetivo de ajudá-los a crescer e aprender mais do Senhor. A disciplina deve ser sempre concomitante de amor, para que os nossos filhos não se sintam rejeitados ou abandonados, mas seja um vaso de bênção, um instrumento de justiça nas mãos de Deus, que seja uma bênção para a igreja e para a nação. Segundo pensamento, irmãos, é criar na doutrina do Senhor. O segundo ensinamento que Paulo nos dá é para criarmos nossos filhos na doutrina do Senhor. Isso significa que devemos ensiná-los a palavra de Deus, a ter fé em Jesus, a seguir os seus ensinamentos. Devemos ser pais que incentivam os nossos filhos a buscar a Deus e a crescer na sua fé, para que eles sejam um instrumento de bênção. É importante que nós mesmos sejamos um exemplo de vida cristã. Os nossos filhos devem ver em nós a prática daquilo que ensinamos, e não apenas palavras vazias. Deveriam ser pais que oram, que leem a Bíblia, que frequentam a igreja, que vivam de acordo com os princípios bíblicos, para que eles vejam, para que eles façam o mesmo, para que eles nos imitem a servir ao Senhor e imitem a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Terceiro tópico que eu quero falar com você é a admoestação do Senhor. O terceiro ensinamento que Paulo nos dá é para criarmos nossos filhos na admoestação do Senhor, que significa que devemos ensiná-los a ter um relacionamento pessoal com Deus, a ouvir a voz de Deus, a seguir a voz de Deus, a vontade de Deus. Devemos ser pais que incentivam os nossos filhos a buscarem a direção de Deus em suas vidas e tomarem decisões inspiradas nos valores cristãos. Outro fato importante é o cultivo da oração e da comunhão, para que os nossos filhos desenvolvam um relacionamento pessoal com Deus, aprendam de Deus, vivam com Deus, amem a Deus. É importante que cultivemos a oração e a comunhão em nossas famílias. Ensinamos nossos filhos a orar e a buscar a Deus em todos os momentos da vida. É necessário. Devemos também criar um ambiente em comunhão em nossa casa, que podemos compartilhar as nossas experiências, as nossas lutas e vitórias, e onde podemos adorar a Deus juntos. Isto vai dar experiência para os nossos filhos, vai enraizar os nossos filhos, vai dar graça. O Espírito Santo vai encher o seu filho quando isto você fizer na sua vida. Glória a Deus. Glória ao santo nome de Jesus Cristo. Bendito Cordeiro de Deus. E para concluir, meus amados irmãos, é essencial para os pais criar seus filhos segundo o temor do Senhor, ensinando-os a respeito da palavra de Deus, sendo exemplos de conduta, de ética, de moral, na rua, em casa. A história de Eli e Samuel mostra como a omissão e a má conduta dos pais pode levar às consequências negativas na vida dos filhos. Que possamos buscar a sabedoria e a orientação de Deus para criarmos nossos filhos com amor, disciplina, temor do Senhor. Criar filhos é uma responsabilidade importante e muitas vezes desafiadora.
No entanto, seguindo os ensinamentos bíblicos de não provocar a ira em nossos filhos, criar os nossos filhos na doutrina e criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, podemos ajudá-los a crescer, a se tornar adultos saudáveis e equilibrados espiritualmente. Que Deus nos conceda a sabedoria e a graça para cumprirmos essa tão nobre tarefa com excelência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, chegamos ao final de mais uma videoaula da EBD do segundo trimestre de 2023, lição 8. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, fazer um comentário e compartilhar essa videoaula. Pega o esboço na aula no comentário do vídeo e já deixa lá o seu comentário abençoador por lá. Deus abençoe o estado que você nasceu, a cidade em que você vive, em que você mora também. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.